Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tatiana Moura, sou médica cirurgiã plástica e hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto que eu gosto muito, assim, até me emociono: cirurgia plástica mamária em adolescentes. Por que isso? Porque eu, como mulher, eu sei o quanto que o formato da mama interfere na autoestima, e quando a gente é adolescente, isso é algo que ainda fica mais importante ainda. Existem algumas condições físicas, principalmente vai aparecer na adolescência, que são formato de mama que foge um pouco do padrão, e algumas delas a gente pode caracterizar até como uma malformação. Então eu vou falar para vocês algumas dessas condições que acabam levando uma paciente adolescente a querer fazer uma cirurgia na mama. Primeiramente, as mamas tuberosas. O que são mamas tuberosas? São aquelas em que a base da mama é muito constrita e a mama é prolongada, comprida, normalmente com uma areola bastante grande. Então são aquelas mamas bem separadas e pendentes e compridas. Pode ser maior, menor, pode, né? Isso, o tamanho não é o critério de diagnóstico, mas sim o formato. Então uma base constrita. Por que ela fica assim? Porque tem um monte de ligamentos ali fazendo com que aquela base seja muito pequena para o tórax da paciente e em relação à altura da mama. Então o que a gente precisa fazer para corrigir isso? Primeiramente, a gente tem que abrir esses ligamentos, né? Retirar esses ligamentos, para que a gente consiga dar uma base para a paciente, em geral usando prótese de mama. A gente faz a correção da hipertrofia, né, do aumento da auréola, deixando ela menor, mas proporcional àquele novo formato de mama com uma base bem maior. Então, é uma condição que as pacientes assim têm bastante vergonha de mostrar as mamas. Elas se queixam desde o comecinho, desde que a mama tem esse formato, às vezes até antes de menstruar. Mas assim, a gente, para fazer qualquer cirurgia na mama, a gente tem que esperar pelo menos 4 anos após a menstruação. Eu já operei paciente com 14 anos nessas condições, com 15, 16, 17, enfim, é algo que realmente incomoda muito. E as pacientes ficam muito felizes depois que a gente faz essa correção desse formato tão não estético, né? Tão desarmonioso. Uma outra condição que leva as pacientes a procurarem uma cirurgia plástica é a gigantomastia. Então, o que é a gigantomastia? São mamas muito desproporcionais, muito grandes. Às vezes a paciente é bem magrinha e tem uma mama enorme, usa um sutiã 50, 52, 54, o que obviamente leva a uma qualidade de vida muito ruim, né? Porque são meninas que às vezes não fazem um esporte porque não conseguem, porque vão correr e a mama balança, chega a doer, porque não conseguem encontrar roupa adequada, sutiã adequado, biquíni. Então é algo que também mexe muito com a autoestima das pacientes, além, obviamente, de levar a problemas na coluna, devido ao peso da mama e a postura que elas acabam tomando para, às vezes, até esconder a própria mama, né? Então, não é comum a gente ver pacientes que têm o ombro girado para dentro, pacientes que têm gigantomastia. Então, nessas condições, a gente também tem que respeitar os 4 anos após a menarca para poder operar, e a gente faz uma cirurgia que chama mamoplastia redutora, que a gente vai ali conversar com a paciente, saber qual a expectativa de tamanho de mama que ela deseja, e aí a gente vai programar a ressecção. Às vezes a gente tira 1 quilo de cada lado, 1,5 kg, 2, já cheguei a tirar 2,5 kg de cada lado de mama. Então você imagina uma menina de 17, 18, 16 anos carregando 5 quilos de mama todos os dias, né? Então realmente é algo que muitas vezes as mães, os pais falam assim: ah, mas ela é muito nova para fazer uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica não tem idade, cirurgia plástica tem a necessidade ou o desejo de ser feito, né? O que a gente precisa ver é se o paciente está apto a fazer naquela idade, mas estando, não tem nenhum problema, né? Pacientes jovens normalmente têm baixíssimo risco cirúrgico, então não tem por que a gente prolongar esse tipo de sofrimento pela idade, só porque é uma pessoa jovem, né? Uma outra condição que a gente opera em pacientes jovens, né, de mama, são malformações. Então, assim, existe uma malformação que chama síndrome de Poland, que é uma malformação embrionária, onde lá na vida embrionária, lá na barriga da mamãe, existe uma obliteração, ou seja, um fechamento de uma artéria que chama artéria estapédia, que ela vai irrigar toda a região do membro superior. Então, essas pacientes também pode acometer meninos, tá? Esses pacientes, eles têm uma malformação do hemitórax, às vezes tem ausência do peitoral, e nas meninas uma mama muito hipotrófica, né? Muito pouco desenvolvida, a areola pouco desenvolvida, às vezes uma distopia, ou seja, uma alteração de posicionamento, e também pode ter uma alteração da caixa torácica. Então, são casos bem difíceis
difíceis, né? Que num lado a gente tem uma mama normal, um tórax normal, e no outro lado a gente vai ter uma mama pouco desenvolvida ou não desenvolvida, com uma areola muitas vezes mal posicionada e com um tórax também diferente. Então, realmente é um desafio, mas eu acho que o cirurgião plástico, a pessoa que procurou, que estudou, que fez 11 anos de formação, não foi só para operar casos fáceis. Então, a gente está aqui também para tentar melhorar a qualidade de vida, a autoestima, a autoimagem de pessoas que têm casos difíceis. Então, nesses casos de Poland, a busca é da simetrização, né? Normalmente a gente vai ter que diminuir a mama normal e aumentar a mama acometida. Na minha opinião, a gente consegue chegar numa simetria maior quando a gente tenta, né? Por exemplo, se eu tenho que usar prótese do lado, usar prótese do outro lado também, mesmo que isso eu leve a uma diminuição ainda maior da mama normal. Mas eu acredito que colocando prótese nos dois lados, a gente vai ter um resultado mais simétrico no futuro, porque uma mama com prótese vai evoluir diferente de uma mama sem prótese. Então, mais uma vez, a gente vai ter que avaliar caso a caso o exame físico desse tipo, né, dessas pacientes que têm esse tipo de malformação, para poder, junto com a paciente, oferecer um planejamento cirúrgico que seja do agrado dela, para a gente junto nessa caminhada. Muitas vezes são casos difíceis que a gente às vezes vai ter que reoperar, vai ter que acompanhar por um tempo maior para poder chegar num resultado mais simétrico possível. Outros casos de mamoplastia em pacientes jovens ou adolescentes, no caso, né, são os casos de assimetria severa. Então, é uma paciente que ela não tem uma malformação de mama, ela não tem uma mama tuberosa, ela não tem uma gigantomastia, mas ela tem uma assimetria importante das mamas. Isso também causa uma alteração importante na autoimagem, do desenvolvimento social, sexual dessa menina, né? Então, o que a gente faz? Levar uma cirurgia de simetrização, né? São casos até um pouco mais fáceis do que os anteriores, mas não menos importante. Então, a gente pega e vai fazer uma simetrização com ou sem prótese, dependendo do caso, dependendo da vontade da paciente. Então, vocês podem perguntar, nossa, doutora, mas vai pôr prótese num paciente tão jovem? Uma paciente adolescente? Sim. Muitas vezes a gente vai precisar do recurso da prótese de mama, que é um volume fixo, para a gente poder corrigir assimetrias severas, casos de malformação e casos de mamas tuberosas. Se você tem mais alguma dúvida, gostou desse conteúdo, deixa aqui nos seus comentários, curte, compartilha, que eu respondo assim que possível. Muito obrigada!